A história do capítulo 19 do livro de Juízes deixará você sem palavras e perplexo. Esta é, sem dúvida, uma das passagens mais perturbadoras de toda a Bíblia. E, se me permitem dizer, talvez essa não seja uma história apropriada para ser compartilhada com todos. Se você tem memórias delicadas ou traumas do passado, considere com cautela antes de assistir a este vídeo. A narrativa que vamos explorar está nos capítulos 19 a 21 do livro de Juízes. Muitas pessoas conhecem o capítulo 19, mas poucos continuam a leitura para entender as consequências e os desdobramentos que seguem nos capítulos seguintes. Há muitas lições preciosas, ainda que dolorosas, que podemos aprender com esta passagem. Tudo começa com um homem da tribo de Levi, que vivia em uma região isolada no norte de Israel. Ele tomou como concubina uma mulher de Belém, no território de Judá. No entanto, a relação entre eles se tornou difícil, e a mulher acabou retornando à casa de seu pai em Belém, onde permaneceu por 4 meses. Depois de algum tempo, o homem decidiu buscar a reconciliação e viajou de Efraim até Belém para trazer a mulher de volta para sua casa. O pai dela o recebeu com grande hospitalidade, oferecendo-lhe conforto e alimentos por vários dias, insistindo para que ele ficasse por mais tempo. Após vários dias adiando a partida, o homem decidiu que era hora de voltar. E é aí que a tragédia começa a se desenrolar. Durante a viagem de volta, ao anoitecer, o homem, sua concubina e seu servo se aproximaram de uma cidade chamada Jebus. O servo sugeriu que parassem ali para passar a noite, mas o homem preferiu não ficar em uma cidade de estrangeiros. Optaram por seguir até Gibeá, uma cidade israelita pertencente à tribo de Benjamim. Porém, ao chegarem lá, ninguém os acolheu, e eles permaneceram ao relento sentados na praça. Até que um ancião que voltava do trabalho no campo ofereceu abrigo em sua casa. Mas o que parecia um ato de bondade logo se transformou em um cenário de horror. Durante a noite, um grupo de homens perversos cercou a casa e exigiu que o visitante fosse entregue a eles para que pudessem abusar dele. O dono da casa, tentando proteger seu hóspede, ofereceu sua própria filha e a concubina do homem em seu lugar. A concubina foi empurrada para fora e violentada de forma brutal durante toda a noite. Ao amanhecer, ela conseguiu voltar para a casa, mas caiu sem forças na entrada. O homem, ao sair para continuar sua viagem, a encontrou estirada no chão, sem vida. Tomado pela dor e pela indignação, ele tomou uma decisão chocante. Cortou o corpo da mulher em 12 partes e as enviou para cada uma das tribos de Israel, acompanhadas de uma carta relatando os acontecimentos terríveis de Gibeá. A notícia se espalhou por todo o território, causando horror e indignação em toda a nação israelita. E é aqui que a primeira lição nos é apresentada. Quando não há responsabilidade e prestação de contas, as pessoas se desviam facilmente do caminho correto. No período em que essa história aconteceu, Israel não tinha um rei. A falta de liderança central e de um governo para aplicar a lei fez com que as pessoas agissem sem temor a punições, cometendo atrocidades que jamais imaginariam fazer. Da mesma forma, em nossas vidas, quando não temos um propósito claro e uma base moral sólida, é fácil nos perdermos. A segunda lição que podemos tirar dessa história trágica é que todos os seres humanos são criados à imagem de Deus e devem ser tratados com dignidade e respeito. Os homens de Gibeá não apenas falharam em ver isso, mas até mesmo o anfitrião e o marido da mulher não valorizaram a vida dela. A falta de amor e compaixão para com o próximo é uma das causas de muitos males que assolam a humanidade. Agora, aproveito para lembrar que na descrição deste vídeo você encontrará links para cursos e livros que me ajudaram muito ao longo da caminhada espiritual. Eu os recomendo fortemente para você,
que busca um caminho mais iluminado e mais próximo do Senhor. A terceira lição, e talvez a mais importante, é que quanto mais nos afastamos de Deus, mais propensos estamos a cometer erros que nunca imaginaríamos. Ao longo dos capítulos 19 a 21 do livro de Juízes, vemos a progressiva degradação moral de uma nação que se distanciou de Deus. Atos que jamais pensariam em cometer se tornaram parte de sua realidade. Da mesma forma, se não cultivarmos uma relação íntima com Deus, acabamos vulneráveis a cometer erros que nos afastam ainda mais dele. A história continua com os capítulos 20 e 21, quando as tribos de Israel, indignadas, se uniram para lutar contra a tribo de Benjamim, quase a exterminando. Depois de muitas batalhas e perdas, apenas 600 homens de Benjamim sobreviveram, mas sem esposas para continuar sua linhagem. As tribos de Israel, arrependidas pelo quase extermínio de seus irmãos, tomaram uma decisão trágica para remediar o problema. Atacaram outra cidade, mataram seus homens e ofereceram as mulheres sobreviventes aos benjamitas. E é aqui que temos a quarta lição. Você pode escolher seu pecado, mas não pode escolher as consequências. O pecado e as más decisões têm consequências que vão muito além do controle humano, atingindo inocentes e perpetuando ciclos de sofrimento. Cada decisão errada dos israelitas levou a novos erros e mais destruição. Por fim, a quinta e última lição é que a graça de Deus sempre encontra uma maneira de restaurar, mesmo no meio do caos. A tribo de Benjamim conseguiu se reconstruir e seguir em frente, mas as cicatrizes da tragédia permaneceram. Deus permitiu que eles sobrevivessem, mas as consequências de suas escolhas nunca foram apagadas. Que possamos aprender com essa história e que possamos nos manter firmes no caminho de Deus, buscando sua presença e seus ensinamentos todos os dias. Se gostou desta reflexão, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe com aqueles que precisam ouvir essa mensagem. Que Deus abençoe poderosamente você e sua família. Amém.